de sofrimento ou para o infernos, que é uma região de dor. Assim, para a mitologia grega, a vida continua além da morte. Agora, para a mitologia romana. Para a mitologia romana, a vida continua além da morte, porque a mitologia romana copiou a mitologia grega em tudo. Apenas os nomes diferenciavam. O que era Hades passou a ser Plutão. E as fúrias passaram a ser Parcas. E as mouras passaram a ser Horas. Então, os nomes mudaram, mas a ideologia permanece. Portanto, para os romanos, a vida continua além da morte. Para o Antigo Egito, o morto era levado para uma região do astral chamado Câmara de Osíris. Na Câmara de Osíris encontravam-se 45 juízes. Encontrava-se a irmã e esposa de Osíris, Ísis, a deusa da vida. E a irmã e esposa de Osíris, Néfit, a deusa do equilíbrio. E o morto vivo, ou seja, o morto materialmente morto e espiritualmente vivo, era encaminhado por Anubis, o deus chacal, à câmara de Osíris e fazia sua confissão, dizendo que não fez mal a ninguém, não prejudicou os idosos, não prejudicou as crianças, nem tirou o leite das crianças, que foi um bom integrante de sua família, seja como chefe de família ou seja como esposa, e que não sujou os rios nem poluiu o meio ambiente. Anubis retirava-lhe o coração etérico, pesava-lhe na balança da deusa Mahat, e se o coração equilibrasse com a pluma de Mahat no outro prato da balança, tudo bem. O julgado recém-desencarnado seria absolvido e levado a uma região de luz. Agora, se houvesse um desequilíbrio na balança, ele seria devorado por Arimã, o devorador de almas, e iria reencarnar numa situação precária para aprender a superar os problemas pela dor e para que a dor lhe visitasse constantemente para que ele pudesse evoluir. Lembro aos meus irmãos que se evolui por dois meios, ou pela dor ou pelo amor. O amor também é uma senda de evolução. Por exemplo, se A é inimigo de B e A mata B em uma vida, B aceita ser pai de A em outra vida para, pelo amor, todos dois aprenderem a se amar, a se respeitar e a resgatar um karma que um matou o outro numa vida precedente. É lógico que vai haver um choque de auras, porque algumas lembranças que virão nas auras de ações de vidas passadas virão influenciar na conduta das pessoas, fazendo chocá-las, havendo choque de interesse. Mas a lei do amor permitirá que aquele que foi morto venha, por exemplo, como pai daquele
algoz de outrora, para que ambos resgatem o seu karma, o seu débito kármico pela luz, aprendendo da lei do amor. Então, toda vez que a dor nos visita, existe um aprendizado. E toda vez que o amor nos visita, também existe um aprendizado. Aprendemos pela dor e pelo amor. Portanto, para o antigo Egito, a alma sobrevive à morte. E o antigo Egito, os egípcios de outrora, não acreditavam tão somente em reencarnação, não. Acreditavam no encaminhamento a uma região de luz, caso a balança de Mahá ficasse equilibrada entre o coração etérico do defunto e a pena. Havendo desequilíbrio, ele seria devorado pelo Arimã, devorador de almas, e reencarnaria em situação precária para que a dor lhe visitasse e ele aprendesse. Situação precária é o quê? Encarnaria com um defeito físico, encarnaria numa região social de pobreza, encarnaria com dificuldades para vencer na vida, numa família que não pudesse lhe dar um grande respaldo econômico de uma estrutura de educação e uma estrutura boa de vida, entendeu? E o antigo Egito, para os antigos egípcios, eles acreditavam na ressurreição, porque Osíris ressuscitou, e Ísis ressuscitou Osíris após ele ser esquartejado pelo deus Sete, deus mau, do sol causticante do antigo Egito. E Osíris ressuscitou. Assim como Osíris ressuscitou, o faraó, filho de Osíris, também ressuscitaria. Ou filho de outro deus, também ressuscitaria. E habitaria onde? Na sua múmia. Ou seja, no seu corpo mumificado, onde seria limpo das vísceras, as vísceras seriam guardadas em vasos, devidamente com ervas, para que elas não se deteriorassem, e a energia da pirâmide iria preservar tanto o corpo mumificado como as vísceras retiradas, para que um dia, no dia da ressurreição, esse Deus, que era o faraó, o Deus vivo, viesse ressuscitar no corpo da múmia, que era do seu corpo que ele habitou, e pudesse utilizar das suas vísceras, utilizar os seus escravos, que ele, por magia de Ísis e de Osíris, ressuscitaria também, das suas mulheres, que eram todos enterrados com o faraó. Eram enterrados escravos, mulheres, retiradas as vísceras, colocados em vasos especiais, com especiarias para preservação. Ele era mumificado na pirâmide que captava energia solar e a canalizava para a preservação, e todos morriam com o faraó, na expectativa da ressurreição. Portanto, para o antigo Egito, a vida continua além da morte. Para os Vedas, a vida continua além da morte. Para a Índia antiga, existe um ritual que separa o espírito da matéria, que os hindus fazem em nome de Brahma, o Deus criador, Vishnu, o Deus conservador, e Shiva, o Deus que destrói, para renovar uma situação. E separam o espírito da matéria e cremam o corpo e devolvem o corpo à natureza, à terra, à água, ao ar e ao fogo. E para eles, a vida continua além da vida. A morte não existe. O que existe é a cessação da matéria. Para os nórdicos, no Valhalla, onde os deuses habitavam, onde Odin, o deus da criação, habitava, Thor, o deus da justiça, habitava, Balder, o deus da felicidade, habitava, Loki, o deus da destruição, habitava. Existe, e as valquírias habitavam, que são as filhas de Odin. Existe vida
além da vida. E os merecedores irão para o Valhalla, que é a morada dos deuses. E aqueles não merecedores irão para o abismo, uma região de trevas ou infernal, aonde ali permanecerão eternamente. Na Babilônia, existem dois deuses, o deus Baal da criação e o Moloque. O deus Baal da criação pedia sacerdotisas virgens de sacrifício. O deus Moloque, crianças. Mas todos dois preconizavam a dualidade entre o bem e o mal. Baal, o bem, o da criação, embora pedisse sacrifício de sacerdotisas virgens. Moloque, o da destruição, do mal, habitava as regiões abissais, etéricas. E, naturalmente, era cultuado com sacrifícios de recém-nascidos, infelizmente. Para os muçulmanos, existe vida além da vida. Quando o muçulmano, de acordo com o Alcorão, desencarna, ele chega a uma região do portal da entrada celestial. O guardião, que é um emissário do arcanjo Gabriel, lhe pergunta: qual religião você professa? Ele tem que responder: Islã. Qual o seu profeta? Ele responderá: Maomé. E qual o seu Deus? Ele responderá: Alá. Pronto. É a senha para habitar as regiões celestiais e fruir das virgens vestais que lhe esperam em regozijo nestas regiões em que só há luz, amor, prazer espiritual e bem-aventurança. Portanto, para os muçulmanos, a vida existe além da morte. No Evangelho, o Evangelho tem várias passagens que preconizam a vida além da morte. Mas ninguém como Paulo definiu o ser humano. Definiu em Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Ou seja, o ser humano divide-se em corpo, alma e espírito. Corpo é matéria, espírito é imperecível, é o perispírito, e a alma é a centelha espiritual que acompanha o perispírito após a morte e assim permanece através de sucessivas reencarnações. Portanto, para Paulo, a vida continuava além da morte. Para o catolicismo, nós temos uma teoria salvacionista. Existe o julgamento final, a separação do joio do trigo. Portanto, o espírito aguardará no seu túmulo para que seja convocado, receba um corpo glorificado e seja julgado pelo Mestre Jesus o Cristo, por seus anjos, ao lado de Deus, onde haverá separação do bem e do mal, do joio e do trigo. Não é? Aquele que for trigo herdará o céu, por ser bom na terra. O que for joio irá para as trevas, para o fogo da geena, do inferno, onde haverá dor e ranger de dentes. Portanto, para o catolicismo, que adota a teoria salvacionista do juízo final, a vida existe além da morte. Para o protestantismo, da mesma maneira, a ressurreição da carne, onde o espírito espera o seu corpo glorificado além túmulo para ser julgado, pois os mortos levantarão dos seus túmulos e terão um corpo glorificado, tudo isto caminha para o juízo final.
para a teoria salvacionista e para o julgamento final. E sendo que 144 mil, segundo o Evangelho, irão para o céu, e os outros bem-aventurados que forem tidos como absolvidos, como trigo, como bem-aventurados, herdarão a terra, onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza, e tudo será equilíbrio e alegria, como o Éden o era no início, como conta a Cabala judaica e como conta o Evangelho, em seu livro primeiro, chamado Gênesis. Então, para os protestantes, a vida continua além da morte. Para o judaísmo, no judaísmo nós encontramos 3 livros: o Zohar, o Torá e o Talmud. Esses 3 livros nós temos passagem de que os espíritos são criados e que sofrem reencarnações evolutivas. Essa interpretação, ela é velada ao público. É uma interpretação esotérica ou oculta dos judeus. E os judeus são essencialmente reencarnacionistas. Acreditam, inclusive, na Jerusalém celestial, para aqueles que já cumpriram a sua missão e entenderam a lei de Deus, e estão harmônicos com a lei do amor, com a luz divina, e não precisam reencarnar mais, por entenderem e compreenderem perfeitamente, vivenciando a lei de Deus. Então irão para a Jerusalém celestial. E aqueles que forem maus, criminosos, perversos, desumanos, egoístas, irão para a Geena. O kardecismo. O kardecismo diz a máxima: fora da caridade não há salvação. O que o kardecismo quer dizer isto? Ele não é salvacionista. Não é bem salvação que o kardecismo preconiza. É evolução. Fora da caridade não há evolução. Então, o kardecismo, ele preconiza que, através de sucessivas reencarnações, o ser humano evolui, aprende, até que entenda que deva vivenciar a lei do amor e fazer o bem ao próximo sem olhar a quem, orando pelo que vos perseguem, abençoando os que vos maldizem e bendizendo os que te desditam. Ou seja, vivenciando o sermão da montanha, que é o reino de Deus dentro de nós, através de nossas ações. E aí, através de sucessivas vidas, a pessoa aprenderá a realizar a prática em sua vida da lei do amor, da misericórdia, da tolerância, do perdão e de fazer o bem sem olhar a quem na prática, dividindo o que tem com os mais necessitados, fazendo a caridade, ganhando luz até que atinja a maestria. Quando atingir a maestria, ele estará livre, como os budistas dizem, da samsara, da roda das reencarnações. E aí, ele, como mestre, irá para uma região de luz do astral e ajudará os demais que não atingiram a este patamar de evolução a evoluírem, inspirando-os na senda do bem e do amor. Quanto maior o serviço desinteressado, maior a luz do ser. Porque é a caridade o instrumento de evolução do ser humano através de sucessivas reencarnações. Portanto, para o kardecismo, se aprende pela dor ou pelo amor. A dor não é um instrumento de punição, é um instrumento de pedagogia, porque a dor aflige o ser humano.
E ele para refletir. O que foi que eu fiz para merecer essa dor? Aí começa a reflexão. E o seu inconsciente começa a projetar das vidas passadas a essência dos compromissos com a luz, que foram descumpridos por esse ser, embora comprometido com a espiritualidade em vir e fazer o bem e fazer o amor, e praticar o amor. Lembro, em uma psicografia, de um senhor de gênio que usava o seu poder para o mal, torturando os escravos, enterrando-os vivos, achibatando-os, acusando-os de furtos inexistentes e moendo os seus braços como credor incompassivo nos moinhos de cana-de-açúcar, estraçalhando-os. Esse indivíduo prometeu aos senhores do karma reencarnar para resgatar os seus débitos passados, sendo colocado em uma família abastada para ter cultura e condições de fazer o bem sem olhar a quem. E o que aconteceu? Aconteceu que ele fez o bem, voltou, renasceu, reencarnou, fez o bem, mesmo assim, a lei lhe cobrou. Não o braço, como ele fez suas antigas vítimas, com os escravos, sábios, que hoje vêm aos terreiros de Umbanda, como o Preto Velho, para, em nome da lei do amor, perdoar o branco de todo o mal que receberam e fazer o bem e a caridade. Uma sabedoria crística incomum. Mas, para refletir com a perda do dedo no mal que fez, sentindo a dor, embora minoritária, da muita dor que causou aos outros, para retificar conduta e jamais voltar a fazer o mal. É certo que ele poderia até se revoltar e perder uma nova encarnação, o que ensejaria maior dor ainda. Lembro o caso do Raul Teixeira, de um político que viveu no século XVII, que só fez atitudes em seu favor e da sua família, para o seu bem e não para o bem da coletividade. Aí este político morreu, foi para as trevas, ficou ali, saiu dali enlouquecido, foi para o manicômio astral, foi cuidado pelos médicos do espaço, evangelizado, voltou a reencarnar a seu pedido como mendigo e foi mendigar na rua que era dado o seu nome de político da encarnação passada. Ou seja, ele lá no século XVII, ele foi homenageado com o nome de uma rua. Esse nome da rua ficou até os tempos de hoje. E quando ele reencarnou como mendigo, ele foi mendigar na rua que tinha seu nome na vida passada. Isto é, a dor o visitou, para que o aprendizado se efetivasse, a humildade se concretizasse e, através da dor, ele refletisse do mal que fez e retificasse conduta, para não mais errar, mesmo como mendigo. As pessoas, elas não valem mais do que as outras pelos cargos ou posições sociais que ocupam. Não é? Você vê, o mendigo de outrora, ele foi o quê? O grande político em vida anterior. O imperador Adriano, de tantas coisas egoístas e ruins que fez, reencarnou como filho de um escravo na própria Roma, em que outrora foi imperador. Ora, é o mesmo espírito. Ora como imperador, ora como escravo, em aprendizado da humildade e do amor, sofrendo os preconceitos e destratos que ele um dia como imperador impôs aos seus súditos e administrados. Conta Raul Teixeira em suas psicografias, grande médio do mesmo nível ou mesmo porte
que Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Assim, o Espiritismo conta a história que, através da caridade, se atinge a luz. E quando você praticar a caridade com sabedoria, a tal maneira que você seja o próprio amor, ou como diz o apóstolo Paulo, o Cristo que vive em você, não é mais você quem vive, mas é o Cristo que vive em você. Aí você atingirá a maestria e poderá não mais reencarnar, mas ajudar os outros que ainda estão em evolução na senda encarnatória a atingir a luz e atingir, no tempo da lei de Deus, a sua maestria, para que todos participem da luz. No Iorubá, antes do Iorubá, portanto, para o kardecismo, a vida continua além da morte. Para o Iorubá, nós temos as almas eguns, que são os seres humanos que desencarnam, entendeu? E os bem-aventurados vão para o Oru, ou a cidade da Jurema, ou o mundo dos orixás. Portanto, para a ideologia Iorubá, a vida continua além da morte. A vida continua além do túmulo, a vida continua além da vida. Para a ciência, doutora Elizabeth Kubler-Ross, no livro O Túnel e a Luz, da editora Veras, ela conta que os clientes dela, que estavam em coma, no estado pré-morte, ao se desligarem do corpo e se projetarem no plano etérico, ou no espaço, ou no astral, no estado de pré-morte, quando voltaram a ocupar o corpo material, reconquistando a consciência e a intelectualidade da matéria e a consciência plena do espírito encarnado, porque o espírito tem consciência estando desencarnado ou não, mas quando voltaram à matéria, contaram o que viram do outro lado. Eles disseram que viram pessoas que eram seus ancestrais, pessoas amigas, após atravessar o túnel, com vários matizes de luzes, e ouvi uma voz constante, dizendo a eles e repetindo: o que você aprendeu na terra? O que você fez de bom ao seu semelhante? O que você fez de bem desinteressadamente ao seu próximo? E essa voz repetia essa pergunta: o que você aprendeu na terra? O que você aprendeu na terra? O que você fez de bem ao seu semelhante? O que você fez de bem ao seu semelhante? O que você fez em prol do seu próximo sem querer retorno? O que você fez em favor do seu próximo sem querer retorno algum, ou seja, graciosamente, pelo amor da caridade e do serviço. Portanto, para a ciência, a vida existe além da morte. Assim concluímos: existe um espírito e este espírito é imortal. Existe um espírito e o espírito, por ser imortal, continua vivo além da morte. Existe um espírito e esse espírito, por ser imortal, pré-existe ao nascimento do seu corpo de neném e continua a existir após o desligamento do seu espírito em face do seu corpo material.
Ele pré-existe ao corpo material e continua a existir após a cessação da vida orgânica deste corpo material. O desdobramento do duplo etérico se dá no sono, quando dormimos, se dá em estado comatoso, como no estado de pré-morte, e se dá definitivamente no desligamento da matéria após a cessação da vida orgânica. O espírito e o duplo etérico são perfeitos, até mesmo em corpos de aleijados ou de deficientes, em que não hajam dedos, mãos, braços, ou pernas ou pés, ou sejam débeis os membros em aleijões, mas o duplo etérico ele é perfeito. O desdobramento se dá, então, pelo deslocamento do espírito astral. E todas as noites você ensaia a morte quando você dorme e seu espírito se projeta para aprender. Quando você faz a passagem, que é a grande iniciação, que para a Rosa Cruz se chama de transição, você entra num túnel de luz e você ouve uma voz. O que você aprendeu na vida terrena?